E aí, filhos do Pai, vamos a mais uma reflexão, mas me digam como é que vocês estão. Estão bem? Sabe como é? O Pai continua com saudade, desejando receber notícias. Mandem notícias. Vamos à reflexão de hoje. Apocalipse capítulo 6. O Cordeiro quebra os selos. São 7 selos, mas o capítulo 6 ele vai abordar apenas os 6 primeiros selos. E a gente vai ficar na expectativa, então, para a leitura do capítulo 7. Mas enquanto a gente não chega no 7, vamos falar sobre o capítulo 6. Olha só o que diz o texto, a abertura do primeiro selo. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse um som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. É preciso fazer uma lembrança de que na reflexão que nós fizemos ontem, referente ao capítulo 5, nós falamos um pouco sobre a questão do tempo. Nós falamos que é difícil explicar o tempo de Deus, o kairos de Deus. É difícil fazer essa correlação, porque a nossa mente entende o passado, presente e futuro. Aquilo que já aconteceu, aconteceu. O que está acontecendo é o agora e o que virá a acontecer. A Deus pertence, já diz a ditada. Mas é interessante pensar que tudo isso que está sendo relatado na visão de João e que ainda não aconteceu para nós, mas já aconteceu na visão de João. João estava retratando algo que já havia sido revelado a Zacarias. Daí essa ligação entre os tempos. Como é que Zacarias já tinha essa revelação? Depois vem João e tem uma revelação encaixada na revelação que foi ministrada a Zacarias. E hoje nós temos essa revelação ao nosso coração, por aquilo que nós estamos estudando. Mas é hoje. Tu imagina, então, para o futuro. Meu Deus. Mas aí, ao cavalo branco foi dado uma coroa, a um reinado. E ele saiu vencendo para vencer. Na quebra do segundo selo, quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Na abertura do terceiro selo, quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro quebrou o 4º selo, ouviu uma voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhe foi dada autoridade para a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio dos animais selvagens da terra. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca,
ele foi pedido que repousassem ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos servos, dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. É doloroso. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro, como pano de saco feio de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Filhos do Pai, olha o peso dessa revelação. O texto vem narrando a abertura de cada selo, os acontecimentos dos 4 cavaleiros do Apocalipse, do vencedor até aquele que carregava a morte. É interessante que a gente vê uma figura de caos, a gente vê uma ilustração de caos, onde tudo parecia de pernas para o ar. Você imagina as estrelas do céu caindo, você imagina o céu se recolhendo como um pergaminho que se retorna ao seu rolo. Eu fico imaginando essa cena. Eu sei que a mente humana, a razão humana, ela não chega a esse nível de discernimento, simplesmente pela ação do Espírito Santo, que nos traz à mente a ideia dessa imagem. Mas, assim como nós olhamos para o que estava acontecendo, nós precisamos também nos posicionar, sabe? E sempre imaginar como será o grande dia e quem a gente possa colocar, né? Quem subsistirá? Chegou o grande dia da ira de Deus. Mas será que essa ira irá nos consumir? Ou somos daqueles que se tornaram fiéis, e fiéis até a morte ao Senhor? Então a minha oração é que sejamos fiéis, sejamos encontrados fiéis na presença de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, filhos do Pai.